Bom dia, boa tarde, boa noite para quem sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebin Redações, canal que tenta trazer bastante conteúdo aqui de redação para que você arrase no dia da sua prova. E hoje eu vou falar do grandíssimo músico Emicida. Vamos ver como eu coloquei o Emicida em três temas diferentes, agorinha mesmo. Para quem está chegando agora, eu trago ou uma introdução, um desenvolvimento de algum tema que eu crio aqui, e aí eu encaixo o tema em questão do vídeo, que é o Emicida, e aí tem a legendinha, rosa é o repertório sociocultural, azul a contextualização e de cinza é a tese. São esses elementos básicos de uma introdução. Essa daqui é uma introdução que eu escrevi. Então, esses são os três itens que você tem que colocar na sua introdução se você quiser tirar pelo menos mais 900 lá na sua prova. Então vamos ver. O tema que eu sugeri, o primeiro, é supressão dos sentimentos negativos na era da felicidade. É um tema mais filosófico. Vamos ver como que eu começo. Em seu livro, E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas, Emicida coloca cada emoção em seu devido lugar e mostra como cada personagem aprende a lidar com elas, mesmo aquelas não tão positivas, ao longo do processo. Então, peguei lá o livro do Emicida. Emicida não é só música não, viu, gente? Tem o pacote completo. Ele escreveu esse livro infantil que se encaixava muito bem nesse tema que eu tinha proposto. E aí eu fui e fiz meu repertório sociocultural, essa alusão literária do Emicida. Aí eu tenho que contextualizar. Sob esse viés, a imposição da felicidade nos dias odiernos suprime o aprendizado quanto aos sentimentos dolorosos, porém fulcrais para o desenvolvimento individual. Então, o que que eu quis dizer assim? Aqui. Que se você impõe essa felicidade como todo mundo tem que ser feliz a todo momento, você deixa de aprender com as adversidades, com os momentos ruins. Porque parece que hoje em dia a gente tem que estar sempre feliz. Todo dia feliz, você só pode postar coisa feliz na rede social. É uma imposição da felicidade. Só que ninguém é feliz o tempo todo. Nem os jogadores de futebol, os cantores que trabalham com o que gosta, que vivem o sonho deles, tem dia que eles vão ter problemas também, tanto na profissão quanto familiar, não vão acordar legal, não vão acordar se sentindo bem, se sentindo bonito, enfim. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, com esses sentimentos dolorosos, com essas coisas que acontecem na nossa vida e a gente tem que contornar para continuar vivendo, mas ao mesmo tempo continua ali doendo, deixa aquela cicatrizinha ali no fundo do coraçãozinho, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Se você apenas fala para as pessoas, você tem que ser feliz o tempo todo, quando ela experimenta um sentimento desse, ela não sabe o que fazer. Então, esses sentimentos negativos acabam sendo suprimidos e acaba tendo uma confusão. Aí eu vou montar a minha tese. Para quem não sabe, uma tese de uma redação do gênero dissertativo argumentativo, que é o que é pedido na maioria das bancas, ela, ela é composta por duas causas ou duas consequências, ou uma causa e uma consequência da problemática, do tema que está sendo abordado. Então, quando eu olhei lá, supressão dos sentimentos negativos na era da felicidade, o que que eu pensei como causa? Porque vocês podem ver aqui no final que eu coloco, são as raízes dessa problemática. Logo, eu apontei duas causas que dão origem a esse problema. Então, vamos lá. Assim, o lucro das corporações voltadas ao júbilo como único meio de existência e a carência de programas públicos de saúde mental são as raízes dessa problemática. Então, eu colocaria como argumento um para desenvolver no próximo parágrafo. O lucro das corporações voltadas ao júbilo como único meio de existência. Júbilo seria essa felicidade extrema. Logo, você percebe que há um mercado para isso. Na verdade, hoje tem mercado para tudo, né? Então, eu colocaria como um dos argumentos que esse lucro das corporações voltadas a esse júbilo, a essa felicidade extrema, que como único meio de existência, é um dos problemas de suprimir os sentimentos negativos.
Há também na figura dos coaches, os coaches motivacionais, o pessoal da positividade, que tem lá a página da positividade, o videozinho da positividade. Então, você vê que se faz muito dinheiro com isso, com esse incentivo da felicidade, com esses trabalhos, essas postagens, vídeos, preparação, essa mentoria dos coaches, né, para que você seja feliz. E é curioso porque eles impõem a felicidade, mas não dão muitas vezes os caminhos, né? Eles só falam assim, não, seja grato com o que você tem. Se você não tiver muito, se você não tiver tanto assim, quiser mais, né? A pequena ambição é muito importante. Você não pode ser ambicioso a ponto de, sei lá, um político que já é milionário e quer virar bilionário. Ou como os empresários que já são multimilionários e querem se tornar bilionários e acabam explorando as pessoas. Mas às vezes você está numa situação mais humilde, de trabalho, de condição social, que você quer é, se desenvolver, você quer ascender socialmente, financeiramente. Desse modo, é importante que você tenha essa ambição, que você não esteja satisfeito. A insatisfação, ela gera mudanças. E aí eles colocam que você tem que estar feliz a todo momento. Então, esse seria o meu primeiro argumento. E o segundo, a carência de programas públicos de saúde mental, porque você não aprende a lidar com isso, você não tem um acesso de qualidade e facilitado a psicólogos, principalmente na infância, na adolescência, que é uma são fases de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional. Praticamente o que a gente passa na nossa infância e na nossa adolescência vão reverberar por toda a nossa vida adulta. É muito difícil que você pegue um adulto hoje, bote um psicólogo para estudá-lo e você não consiga é, identificar as causas do comportamento dele com 30, 40, 50 anos lá na infância dele, na juventude dele. A falta, às vezes, de amor paterno vai refletir nas atitudes, o fato de ter sido muito mimado ou pouco mimado, ter começado a trabalhar cedo, vai gerar uma revolta. Logo, você precisaria desse acompanhamento para que a gente aprendesse a lidar com esses sentimentos e conseguisse canalizá-los para algo positivo, que a gente conseguisse conviver com eles de forma amistosa, e não é o que acontece, porque a gente só tem que ser feliz a todo momento. Poste a sua foto bonita nas redes sociais, poste aquele vídeo animado no YouTube e esqueça que que você tem problemas. E esse não deve ser o caminho, na minha opinião. Então, aqui teria minha introdução sobre esse tema com o uso do grande Emicida. Então, vamos para o próximo tema. Repressão policial contra negros. De novo, uma introdução com as mesmas cores, com os mesmos elementos, e eu iniciei assim. O rapper Emicida canta em sua canção Boa Esperança e os camburão o que são? Negreiros a retraficar. Favela ainda é senzala. Aí eu vou contextualizar a música com o tema. Sob a ótica do músico, nota-se ter havido uma substituição nos mecanismos de opressão dos negros, visto que a escravidão se configura na atual repressão policial imposta a eles diariamente. Então, eu acho, devido ao que eu observo, de que a repressão policial ela acaba substituindo esse processo digamos, tráfico de escravos, de opressão por meio da escravidão. Eu acredito que a repressão policial contra os negros ela acaba sendo um mecanismo mais leve em comparação à escravidão, mas que não deixa de prestar os mesmos serviços, digamos assim, ter os mesmos objetivos. Então, o Emicida ainda fala, a favela ainda é senzala, pois na favela ainda tem a maioria de pessoas negras, ainda que não seja na totalidade como foi outrora, mas ainda a porcentagem é bem avançada. Logo, a gente percebe que essa repressão policial feita na periferia, ela acaba se configurando como um novo método de perseguição contra os negros. E aí eu venho com a minha tese. Tal cenário advém da
construção histórica da imagem dos negros, argumento um, e do interesse de manutenção desse sistema por parte dos privilegiados. Porque a gente não pode ser ingênuo. Os policiais, por essência, não são os vilões da história, se você for analisar, que eles fazem parte de um contexto. Será que se a formação da polícia fosse para que não se tratasse os negros da forma que são tratados, será que a gente observaria as mesmas notícias na televisão, na internet? Será que, por exemplo, se nos Estados Unidos houvesse uma humanização maior dos negros, vamos dizer assim, será que o caso de George Floyd teria acontecido em plena luz do dia, com policiais observando um policial tomando aquela atitude, cometendo aquele homicídio? Logo se percebe que há uma construção histórica da imagem dos negros, porque são criados estereótipos, são criadas características e são atribuídas a eles atitudes que muitas vezes não se manifestam, mas já se tem ali. Eu gosto de citar um trecho da música do Baco também, que eu vou trazer em um vídeo aqui, que ele fala, né? Meninas brancas guardavam os celulares quando me viam, e agora tiram os celulares para bater uma foto. Logo, você percebe que, enquanto ele era apenas um jovem negro, ele causava um medo de ser um ladrão nas pessoas brancas, nas meninas brancas que ele cita na música. Ao passo que quando ele vira um artista famoso, cantando lá na Fátima Bernardes, agora as mesmas meninas brancas pedem uma foto para ele, então não tem medo mais de estar com o celular fora do bolso, da bolsa, próximo a ele, porque agora ele se provou inocente. Há uma distorção, dos fatos e acaba que o branco ele é inocente até que se prove o contrário, e o negro acaba sendo culpado até que se prove o contrário. Desse modo, há uma construção histórica da imagem dos negros que é refletida hoje na forma como a polícia trata aos membros dessa etnia, pois nós podemos lembrar dos casos lá dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, que um músico negro com sua família levou 80 tiros, no seu carro, foi assim metralhado de forma violenta e fria. Em São Paulo, nós tivemos casos também de jovens negros sendo mortos é, por pensarem que eles eram bandidos e no fim se provou que não eram. Logo, você percebe que há já uma associação negativa à imagem desses indivíduos. Isso daí acaba se manifestando também no tratamento da polícia. E o segundo argumento que eu coloquei, o interesse de manutenção do sistema por parte dos privilegiados. Há pessoas que acham que são merecedoras de estarem no topo da cadeia alimentar social. A elite, principalmente brasileira, dos Estados Unidos, assim, que são os casos que eu acompanho mais de perto, é composta por pessoas brancas, tanto a elite daqui quanto de lá, pois, é o que eu falei, essa construção histórica. Se no passado os negros eram escravos e os brancos eram senhores dos escravos, é bem comum, é bem é, fácil de entender que hoje você tenha mais brancos bilionários do que negros, que as famílias mais ricas do mundo, que dão as cartas no jogo geopolítico mundial, sejam as famílias brancas, né? E quem acompanha muito isso o pessoal fala da nova ordem mundial, né? Se fala muito dos Rockefeller, dos Rothschild, e tem muito cara que herda hoje o que os pais fizeram, os pais não, né, os antepassados fizeram nos outros séculos, em questão de tráfico de escravos, de exploração. Logo você percebe que essas pessoas têm um poder que elas não querem abrir mão disso. Quando a gente aqui da parte de baixo da pirâmide fala de desigualdade social, isso daí sangra os ouvidos deles, porque por que que eu vou querer repartir o meu bolo? Pô, vocês estão aí com as migalhas de vocês, eu tô com meu bolão bonito, com cereja e tudo,
E vocês querem agora divisão? Divisão igual? Que divisão igual? Meus antepassados lutaram muito, batalharam muito para eu estar onde eu tô agora. Aí fala, batalhou como? Ah, explorando gente, tráfico de escravos. Ah, isso daí que é ralar? Não, mas é que na época, aí começa aquela coisa, aquela relativização. Não, mas na época era isso, não tinha como ser diferente, então não adianta vocês falarem, pois eram outros tempos, como se justificasse. Então eu penso que há realmente indivíduos que querem manter-se lá no topo, que querem continuar aproveitando a fortuna que eles ganham em cima das outras pessoas, o privilégio que se tem pela cor que se tem. Tem gente que tem branco que nunca vai ser parado, mesmo da periferia, nunca vai ser parado pela polícia. Hoje ainda tem, aqui no Brasil principalmente, a imagem do funk associada muito ao crime, né? Então, hoje já tem meninos brancos aí como o Salvador da Rima, que foi lá levado pela polícia, apareceu na Record e tudo, que aí essa imagem do funkeiro, do cara lá de periferia, que usa a Lacoste, a Ciclone, aí esses brancos já são mais ali elegíveis, digamos, para o enquadro. Mas um cara assim, mais ou menos igual eu, que usa, sei lá, uma calça jeans, uma camiseta dos Simpsons, um cabelinho liso jogado pro lado e cara de besta, dificilmente o policial vai olhar e falar, não, tem um potencial ladrão ali, vamos enquadrá-lo. Então você percebe que até mesmo quem é da parte mais baixa aqui acaba tendo interesse de se manter assim, pois eu não sou negro, eu não vou ser parado pela polícia, eu não sou negro, eu não vou ser perseguido na loja, como a minha mãe foi uma vez. Então, as pessoas têm interesse de se manter na parte que estão. Quando se fala, por exemplo, de socialismo, comunismo, tá? Não estou entrando aqui em méritos, tá? Não me chamem de comunista, tá ok? Mas quando se tenta colocar essas pautas, que eu não tenho domínio completo para vir aqui falar, mas eu percebo que tem muita gente que fica preocupada oh, mas como assim repartir as coisas? Porque a gente quer também, pô, se eu tenho minha casa, já pensou, faz igual lá na União Soviética, que quem tinha 3 quartos, colocaram 2 famílias lá para morar na casa das pessoas? Não, não quero isso não. Aí você fala de taxar grandes fortunas, aí o cara que ganha 10 mil por mês acha que é milionário e já fica, não, que absurdo, não pode taxar grandes fortunas, as pessoas os milionários vão embora do país, vai nada. Acho que o cara vai deixar a fortuna dele em outro lugar, vai deixar de morar no Brasil, porque está se taxando fortunas. Tem países aí, como a França, que se taxa absurdamente as fortunas e os milionários lá da França não vão abandonar o país deles porque estão pagando mais imposto. Nos Estados Unidos se paga muito imposto e você não vê o ator de Hollywood vindo morar aqui no Brasil, não. Eu sou o Denzel Washington, eu sou, sei lá, a Beyoncé, eu sou milionário, bilionário, mas eu vou deixar os Estados Unidos que estão taxando minha fortuna, eu vou lá no Brasil onde não taxa. Mas daí para mim é conversa fiada. Mas enfim, essa seria a minha introdução para o tema repressão policial contra negros, utilizando uma música do MC. E o terceiro tema que eu trouxe aqui, a ascensão dos indivíduos das classes baixas, mais uma introdução que eu comecei assim. Segundo os versos do músico Emicida em sua canção Triunfo Emicida, já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer o humilde virar rei. Por meio desse pensamento, o artista explicita a importância de promover as pessoas das camadas mais humildes aos cargos que definem a vida dos cidadãos. Então, eu coloquei lá a música do Emicida, contextualizei para o que era o tema, que é como a música dele conversa com o tema. O rei não vai virar humilde, vou fazer humilde virar rei. Humilde virar rei significa o quê? A ascensão dos indivíduos das classes baixas. Então eu aproveitei essa música para entrar nesse tema, contextualizei, falando que é importante que haja essa promoção. E aí eu venho com a minha tese. Dessa forma, a ascensão da plebe ao trono terá por corolário. Então, aqui significa o quê? Terá por corolário. Significa as consequências. Então, nessa tese eu optei por colocar
dois cenários que eu vejo a partir dessa ascensão dos indivíduos das classes baixas. O primeiro seria a restauração da confiança populacional no Estado enquanto instituição provedora de direitos, porque hoje no Brasil a gente vive uma crise institucional. Pessoas não estão nem votando, e não são poucas, não. Na última eleição, para vocês terem uma ideia, se as pessoas que não foram votar tivessem votado no Haddad, o Haddad teria vencido a eleição. Então, olha o peso disso daí. Lógico que, obviamente, ia ser muito difícil que todas as pessoas que não votaram optassem pelo mesmo candidato. Foi só para mostrar que como tem muita gente que não está votando mais, tem gente que não sabe onde está o título de eleitor. E por que isso? Porque o cara tem preguiça de andar até a escola do bairro dele no domingo, dois domingos lá de um mês? Não, porque ele não acredita mais que aquelas pessoas que estão ali buscando o voto dele são, são pessoas que vão fazer alguma diferença, que vão promover os direitos das pessoas. Ah, não, eu vou votar no A, porque o A vai dar escola de qualidade para meu filho, vai dar hospital de qualidade para minha esposa, vai me garantir segurança pública aqui no meu bairro, eu não preciso mais ficar pegando Uber ou ficar buscando a minha filha no ponto quando ela volta da faculdade. As pessoas não estão mais acreditando que por meios políticos você vai conseguir isso. As pessoas que se mostram solucionadoras dos problemas não, elas não conseguem se vender como tal. Elas podem até tentar, mas a gente olha e fica, sei não, esse cara aí, ixi, esse outro aí de novo, nossa, esse outro mais uma vez. Não, deixa quieto, eu não vou perder meu tempo no votar, não. Não vai fazer diferença. Se eu votar no A ou no B ou no C, a minha vida continua a mesma, o atendimento do SUS continua ruim, a escola do meu filho continua tendo aula vaga, meu filho continua saindo do ensino médio sem condições de disputar uma vaga de igual para igual com um menino que estuda lá na Paulista, então não vou votar. Quando, na minha opinião, né, quando esses grandes cargos forem ocupados por pessoas realmente aqui, tem muitos movimentos hoje em dia, né, de professores, de peões, né, falar o linguajar claro aqui, de peãozada se candidatando. Se essas pessoas chegarem lá em cima, vai restaurar um pouco a confiança. Lógico que essas pessoas vão ter que fazer por onde, vão ter que chegar lá e realmente mudar o que está de errado, é, mostrar serviço. Mas de primeiro momento, vai se restaurar essa confiança. Eu percebo que em 2002, o Brasil viveu um pouco disso. Quando o Lula foi eleito e estava lá na líder das pesquisas, as pessoas tinham essa impressão de que o Brasil ia mudar, que o Brasil ia. Eu não estou falando aqui, tá? É bom pontuar aqui direitinho. Não estou falando que não tiveram avanços no governo Lula, de que não tiveram políticas públicas positivas para muitas pessoas pobres, tá? Não estou falando isso. Até porque seria brigar com fatos. Teve lá o Luz para Todos, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Muitos programas realmente ajudaram muitas pessoas. É, algumas políticas lá de preço, de imposto, fez com que pessoas conseguissem comprar eletrodomésticos novos, comprar material de construção para aumentar a casa. Então, não estou dizendo que não tiveram boas políticas. O que eu estou dizendo é que a esperança era que fosse assim uma metamorfose assim radical, tipo, o pobre vai ter vez agora aqui no Brasil. Agora chegou a nossa vez. Chegou um metalúrgico, chegou um operário no poder e agora vai mudar. O Brasil não vai ser mais esse país de privilégio, de desigualdade. E foi o contrário. Por mais que o pobre tenha conseguido algumas coisas, muitas coisas até, mas os banqueiros ficaram mais ricos no governo Lula e a desigualdade acabou até aumentando, porque, vamos supor, eu que ganhava 500, passei a ganhar 1.000, então eu dobrei o meu salário, mas em compensação o banqueiro que tinha 1 milhão passou a ter 10. Então ficou muito desigual, porque mesmo os pobres melhorando, os de cima melhoraram muito, muito, muito mais. Então se manteve isso daí. E, na minha opinião, isso vem ao encontro do que eu disse previamente, do outro tema,
do interesse das elites de se manter no poder. O Lula teve que fazer uma carta aberta lá, deixando aquele radicalismo dele um pouco de lado, lá dos anos 80 90 e meio que foi uma carta de paz com as pessoas de dinheiro, né? Eu gosto de dizer muito que nós vivemos num sistema capitalista, então quem manda é o dinheiro. Se você for rico, a lei vai te atingir de uma forma diferente. É, tem empresários aí que não pagam os impostos, aí financiam jatinho pelo BNDES, tem time de futebol e tem um monte de loja e deve um monte para o governo. Se eu não declarar meu imposto de renda, eu tô ferrado. O meu sogro colocou lá a filha dele como, não a minha esposa, né? A irmã dela como dependente um ano lá, só que aí ela tinha acabado arrumando um emprego de jovem aprendiz por um período, e aí o valor que ela tinha ganho já não configurava mais como dependente. E aí ele já caiu na malha fiscal, teve que refazer a declaração. Aí sabe o que a diferença foi? Tipo, a diferença foi tipo uns R$ 300. Ele ia receber X, aí tirando ela de dependente, ele recebeu X menos 300. Ó, como que é feito o controle bonitinho do pobre. Agora o bonitão lá que deve milhões de imposto ao governo, segue a vida dele numa boa, não paga e fica por isso mesmo. Então você percebe que tem uma grande diferença aí da forma como o pobre e o rico é tratado no país. Isso daí vai tirando toda a confiança que a gente tem. E aí, como segundo argumento, eu coloco bem como políticas públicas voltadas ao bem-estar dos menos abastados. Que seria uma consequência da consequência, né? É, se restaura a confiança da população, vota-se nessas pessoas, essas pessoas chegam lá, e aí elas começam a fazer políticas para essas pessoas mesmo, políticas fortes, sérias, como uma contra-reforma trabalhista, uma carga horária de 30 horas, um salário mínimo mais condizente com os preços de comida, de moradia, de saúde, de lazer. Hoje tem-se um estudo aí, eu não sei se eu vou falar o valor exato, pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas um estudo do Instituto mostra que o salário mínimo no Brasil, para que se tenha uma condição assim, básica de vida, estaria ali entre 5 6 mil reais. Digo, eles analisaram assim, o preço de aluguel, o preço de moradia, o preço de alimentação para uma família, o lazer, é uma, uma condição de ter sei lá, um carrinho, sabe? O básico do básico, sem luxo, fazer o mercado, pagar o aluguel, pagar lá a conta de luz, de água, poder ir num parque, poder ir num teatro, num cinema, basicamente vivendo ali o mínimo do mínimo, o salário tinha que ser esse. E quanto que é o salário hoje? 1.200. Então você vê que essas pessoas são assim sobreviventes, são pessoas que deveriam ser estudadas pela NASA, né? Você conseguir passar um mês com R$ 1.200 e muitas vezes isso é o bruto, não é nem o líquido que a pessoa pega. Então, eu acredito que aí teriam mais políticas públicas voltadas ao bem-estar das pessoas e então a ascensão dos indivíduos das classes baixas, na minha humilde e singela opinião, teriam essas duas consequências aqui no nosso mundinho. E assim eu finalizaria mais uma introdução com todos os itens básicos, com todas as cores básicas para ir em busca do mais 900. Queria aproveitar a todos, quem está chegando aqui agora e quem já está por aqui, para lembrar ou para apresentar o meu projeto 100 em 100. Entre o dia 3 de agosto e o dia 12 de novembro vai acontecer o projeto 100 em 100. Igor, o que que é o projeto 100 em 100? Do dia 3 ao dia 12 são 100 dias. São os 100 dias prévios ao Enem 2022. E eu vou postar aqui uma redação por dia, que vai somar um total de 100 redações inéditas, autorais, todas feitas por esse aqui que vos fala, 100 temas diferentes. Vamos tentar acertar o tema do Enem e, como primeiro objetivo, como segundo,
dar armas para que vocês estejam preparados para vários temas, trazer repertório sociocultural, trazer aqui minhas observações sobre os temas, vou trazer a redação completinha, não vão ser só introduções ou desenvolvimentos igual eu tenho trazido. Vai ser aquela redaçãozinha bonitinha de cabo a rabo, introdução, D1, D2, conclusão, a intervenção, os agentes, tudo bonitinho para tentar deixar a galera aí preparada para fazer uma boa redação. Eu quero que tenham muitos, muitos, mais 900 esse ano e espero contribuir um pouquinho para isso. Como eu sempre gosto de dizer, a interação de vocês é muito importante. Então, se você não gostou, se você tem sugestões, críticas construtivas, deixe aí nos comentários, dê o seu dislike. Do contrário, se você gostou, fortalece com joinha, se inscreve, salva para assistir novamente mais tarde. Tem links importantes na descrição do vídeo. E como a Cecília Meirelles já disse, há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu acho que eu tenho uma pequena vocação para produzir redação, para trazer conteúdo de redação. Então, estou tentando ocupar uma pequena parte desse imenso terreno aqui do YouTube para colocar essa vocação aí em obra. Agradeço a todos, um grande abraço, desejo ótimos estudos e eu te vejo aqui no próximo vídeo.